Jô Soares, Planeta dos Macacos, Planeta dos Homens, né? É Planeta dos Homens, Praça é Nossa. Léo O não era Léo aqui, tá aí bom? já? Tá no Então ponto. vamos colocar o Léo nessa conversa então. Léo Lins, tudo bem, cara? Faz tempo que não se fala, E hein? aí? Pois é, meu velho, como é que você tá? Tudo bom? Tudo Salve, bem. salve. Tudo certo. Não sei se você escutou, a gente tava discutindo aqui sobre liberdade de expressão, sobre a diferença entre fazer uma piada no palco e ser um escroto na rua, né? Falando essas mesmas coisas pra uma pessoa. Sim, Mas você é sim. a melhor pessoa pra falar isso porque você usa daquela metáfora, daquela analogia do lutador, né? Você podia até repetir isso pro pessoal que nunca Sim, ouviu. sim. Você cercear e proibir piada no palco é o mesmo que você proibir soco num ringue. É. A pessoa tá fazendo no ambiente adequado para aquilo. É, uma coisa, isso aí se chama falsa equivalência. Você não pode pegar uma situação de uma piada num palco e comparar ela com uma situação de torcedores num estádio xingando um jogador. São situações completamente distintas, mas pessoas, inclusive estudadas, é, não conseguem enxergar isso. Eu creio que alguns por má fé, realmente má fé, e outros eu acho que por questões psicológicas mesmo. Não é nem má fé, é só uma cegueira emocional. Mas, Léo, pra quem não tá sabendo do que tá rolando contigo, faz uma linha do tempo. O que que aconteceu, essa absolvição foi em relação ao quê? Esse processo em relação ao quê? Esse processo, fazendo uma linha do tempo bem resumidamente aqui, foi o seguinte: acho que 2023, é um processo que já está desenrolando há muito tempo. Eu lancei um especial de stand-up chamado Perturbador, é, gravado em Curitiba, publiquei no meu canal no YouTube, não violou norma nenhuma da plataforma, ficou no ar 3 meses, até o Ministério Público enviar uma notificação para o YouTube obrigando a remover o espetáculo. E aí eu tirei o espetáculo do ar e depois eles entraram com outras medidas, via liminar, pedindo a suspensão das minhas redes sociais, me impedindo de sair de São Paulo sem autorização judicial, chegaram a bloquear a conta no banco, eu tinha que comparecer uma vez por mês para dar esclarecimento das minhas atividades. Tudo isso ficou válido quase um ano. Nós conseguimos derrubar essa liminar com uma ação no STF, e aí prosseguiu o julgamento, a qual a próxima etapa foi em 3 de junho do ano passado, quando eu recebi a sentença, a condenação de 8 anos, 3 meses e 9 dias de prisão, regime fechado, e uma multa de quase 2 milhões. E aí recorremos para a segunda instância, a qual o julgamento saiu ontem, né, o resultado, e nós vencemos por 2-1, derrubando agora essa decisão. Ô, Léo Lins, vou fazer uma pergunta que é um pouco complexa, assim, só para eu conseguir entender, ó. O seu Tá. argumento é que você se coloca como uma persona e essa persona faz o tipo de piada e as pessoas que estão ali dispostas vão ali e sabem qual é o seu tipo de humor. Então não seria você, como se fosse um personagem que tá fazendo aquelas piadas. Os artistas, como por exemplo, Oruan, a gente estava até discutindo agora com o Sargento Batata, né? Eles falam a mesma coisa. Aham. Na verdade, eu não estou fazendo exaltação, eu mesmo, exaltação. É que essa realidade que existe, é o meu personagem que está relatando as coisas que existem, por exemplo, na periferia. Só que muita gente critica que esse tipo de música que eles produzem acaba incentivando a criminalidade. Você acha que a Uhum. sua piada, mesmo que não seja você, seja a sua persona, também pode incentivar gordofobia, racismo ou coisa que valha? E, aliás, você é contra que o Oran possa fazer as músicas que ele faz? Tá, são alguns pontos na sua pergunta. Primeiro, persona cômica. Tem uma diferença técnica entre personagem e persona, mas eu acho que para o grande público não vem ao caso isso. O ponto é que há uma performance, né? Nós estamos num ambiente ao qual é estabelecido que o que acontece ali é uma performance artística. É completamente diferente de eu estar no meio da rua contando piada, ou levantar no meio do restaurante e começar a contar piada. Então eu tô no teatro. O que eu falo é o seguinte, para deixar bem claro. Toda a performance você vai ter um meio transmissor, um meio receptor e o contexto. Tá? Isso eu chamo de triângulo do pacto simbólico. Eu sou um comediante.
pressupõe-se que o que eu falo é uma piada, né? Eu não sou um jornalista, eu não sou um juiz, eu não sou um astronauta, nem um engenheiro. Então o que eu falo é com intenção de fazer rir. Em qualquer lugar? Não, eu estou no ambiente para piada, no teatro. Qual é o contexto? As pessoas que estão lá estão entrando sabendo que é um show de humor. Então os três vértices desse triângulo estão completamente presentes. Por isso que eu acho que nesse tipo de situação não tem como você reclamar. Salvo, vou dar um exemplo onde mesmo com esses três vértices, isso foi extrapolado. Você pega um exemplo de um ator e comediante chamado Michael Richards. Ele foi o Kramer da série Seinfeld. Sim, sim. Ele estava no palco de um comedy club. Ele é um comediante, estava no palco de um comedy club. Quem estava lá estava vendo o show. Ele entrou numa discussão com alguém da plateia e começou a utilizar termos racistas Insultos, em relação... racistas. Exatamente. E em relação à pessoa que estava na plateia. Nesse momento, o público percebeu que esse pacto simbólico foi rompido. Embora ele estivesse num palco, embora fosse um comedy club, embora fosse um comediante, aquele momento viram, não é mais o cara fazendo um show de humor num comedy club. Se tornou uma pessoa que agora está fazendo algo errado, algo ilícito, algo criminoso, aí vai para o julgamento da justiça. As pessoas começaram a levantar e ir embora. Então, mesmo em ocasiões como essa, é possível a pessoa passar de um determinado ponto, entende? Em relação ao que você perguntou do Oruan, sendo bem sincero, eu não conheço as letras da música dele para eu chegar aqui e falar pode ou não pode. E esse é outro grande problema que acontece no Brasil. Ninguém procura saber nada, ninguém procura se informar de nada. As pessoas leem o headline de uma notícia e encaminham ela. Muitas deduzem o resto da matéria. Então eu acho que esse é outro grande problema, uma epidemia de ignorância. Ignorância no sentido mais literal da palavra, que é você não ter conhecimento do fato. Então eu não conheço a letra da música dele para falar se ele faz ou não faz apologia. Então, Léo, perdão. pode. Mas, Léo, então vamos pegar assim um cantor eventual aí. Isso que as músicas dele falam, não, a gente tem que matar policial. O Marcelo a gente D2. Não sei. Não, sobre maconha, por exemplo. Por exemplo, o Marcelo D2, ele exalta o uso, por exemplo, de maconha como uma substância ilícita no Brasil. É que no caso, acho que ele é usuário também, né? Usuário Enfim. também. Mas você tá falando um que fala pra matar policiais na letra. Que fala pra matar policial, que tem que cometer crime mesmo, que os bandidos são bons. Ou seja, ele tá exaltando algo criminoso, mas ele fala que na verdade não é ele. É o cantor, é o personagem, o artista que ele criou pra representar, por exemplo, uma comunidade, uma realidade que vive o pessoal da periferia. Essa pessoa deveria ser criminalizada? Cara, sobre maconha, inclusive tem a marcha da maconha, que o STF determinou que é válido. Então, assim, você tem um grupo de pessoas que vão à rua se mobilizar em prol de algo que, em tese, na lei, não é uma quantidade pequena, é liberar a venda. Então, eles estão indo lá pedir que seja legalizado algo que hoje, na lei, é ilegal. E o STF determinou, isso é liberdade de expressão. E eu concordo. Do mesmo. Agora, por que no caso de uma piada no palco, que é um ambiente específico para isso, a liberdade de expressão às vezes não vale? Entende? Eu acho que tem que ter a manifestação da marcha da maconha. Eu vou pegar uma letra que eu conheço para falar. O Gabriel Pensador tinha uma letra um tempo atrás que era Matei o Presidente. E eu não sei se ele teve. Bom, ser condenado à cadeia, ele não foi. E eu, honestamente, nessa letra dele, não vi problema. Eu acho também importante a gente falar, assim, né, que são duas vertentes aí, né? A gente está falando aqui de um show de humor e que vai quem gosta, né? Eu entendo até a comparação do Marcílio, mas é um show, assim como tem o show de humor, tem o show do funk, o show do pagode, enfim, e quem tá ali já sabe o conteúdo que ele vai estar oferecendo. Fazer disso, se gosta, se não gosta, aí é a opinião de cada um. Mas transformar isso num crime é que eu acho que é o problema. Pois é.
É uma coisa bem Sim, distinta Eu ia falar e bem isso. complexa. Eu ia falar isso, Léo. Sendo condenado, que precedente poderia ser aberto, não só no caso de comediantes, mas em relação a outros artistas, né? O precedente de você ter uma interpretação literal de qualquer conteúdo em um ambiente artístico. Né? A Pintura, pessoa música. fazer exato. A pessoa faz uma pintura retratando a violência sexual. É um estuprador. Tem que ir pra cadeia. Não, mas tô retratando, mas não interessa. Isso aí poderia ser válido para qualquer coisa. E o grande problema é o seguinte, cara. Cada grupo que ascende ao poder vai tentar impor a sua lista de temas sagrados. Esse é o problema. Você hoje, se fizer uma piada de Jesus, de Deus, o que acontece com você? Você ganha especial na Netflix. É isso, você vai fechar um monte de propaganda, você vai ganhar especial na Netflix, você vai fechar contrato publicitário, você vai ter programa de TV, não vai ter problema nenhum. Vai ter gente que vai reclamar, vai ter, que é parte do jogo. Para mim é parte do jogo. Agora, na década de 60, você não ia ganhar contrato com marca e programa de TV fazendo esse tipo de coisa, porque a hegemonia o bastão estava em posse de outro grupo. Hoje, você pode desfilar na Avenida Paulista, fazendo atos que para cristãos é considerado algo, até um vilipêndio de objetos sagrados, e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Em eventos onde às vezes tem dinheiro de verba pública e aberto, no meio da rua. Completamente diferente de estar num local fechado sem verba pública, né? Então a gente já está numa discrepância bem grande. Mas não tem problema. Ao passo que, se a gente volta para a década de 60 e você faz piada de minoria, não tinha problema nenhum. A Rede Globo, nem 60, né? Até a década de 90 aí, a Rede Globo tinha um monte de piadas com minorias na televisão em horário nobre. E não tinha problema nenhum. Agora, o bastão mudou. E tem gente que acho que não percebe isso. Léo, obrigado demais pela tua participação e te vejo semana que vem e aí a gente fala com mais calma sobre vários assuntos. Fechada. Não só esse. Tem muito assunto porque faz tempo que a gente não se fala e a gente se encontra também em outro país aí que a gente vai viajar junto, hein? Maravilha, Depois maravilha, fechada. Falaremos sobre isso também. Obrigado demais, Léo. Fechada. Valeu. Tchau, Valeu. obrigada. Tchau. Vamos então também agora a outra polêmica, o querido Bigoda, que é o carnaval, né? Que a gente tava falando do carnaval, que sempre foi tranquilo em relação à política. Parece que a gente tem um tema que esquentou bastante aí, que foi a escola que homenageou o Lula. E para hoje, para os dois lados da moeda, a gente chamou duas pessoas que pensam completamente diferente sobre essa homenagem ao Lula. Então roda a vinheta. Estamos aí com Marcília e Janones na linha, Bigoda. Estamos aqui. Marcília, tudo bom contigo? Tudo bom, Vilela? Prazer estar aqui contigo. Um abraço a toda a audiência. Abraço também, Janones também com a gente. Tudo bom? Tudo ótimo, Vilela. Abraço. Abraço. Eu vou começar então com vocês. Não sei se alguém quer começar ou eu escolho ditatorialmente, mas alguém que tem um contexto sobre o que aconteceu, explique pro pessoal e já colocando o teu ponto de vista. Quer começar, Janones? Posso começar. Então vamos falar sobre essa homenagem então da escola de samba e se isso é crime eleitoral, se não se passou do ponto, se não passou, e depois eu quero saber a opinião do Marcília também. Vamos lá, Janones. Eu coloquei essa roupa ridícula e você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Que palhaçada!